98 em um só canal. 34 38 18 17 98. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo um Pouco com Matheus Alves. É polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. 18 horas 47 minutos, rapaz, mas eu tô aqui rindo, Braz. Nossa. Ô, Braz, você arrumou um fone parecendo aqueles trabalhador de serralheria, uai. Oi, menino. Isso aqui eu vou te contar, viu? O meu equipamento aqui deu... Deixa eu mudar. O meu equipamento aqui deu um problema. Eu falei assim, vamos adaptar. Adaptação muito boa. Uma ótima noite pra você. Boa noite, Dr. Douglas. Obrigado. Boa noite, Matheus. Boa noite, Braz. Boa noite a todos os ouvintes da Clube. Satisfação participar com vocês mais uma quinta-feira. Rapaz, a gente até falou desse assunto agora há pouco, com o Pedro Cunha, que participou aqui conosco ao vivo no De Tudo Um Pouco. E mais uma vez, infelizmente, retornamos aí o processo para terceirizar a gestão do Hospital Regional. A decisão contraria o Ministério Público Estadual, o Conselho Estadual de Saúde, servidores do hospital e até deputados estaduais. A Justiça voltou a permitir que o governo estadual de Minas Gerais continue com o processo de contratação de uma organização social para administrar o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. A decisão contraria o Ministério Público Estadual, o Conselho Estadual de Saúde, servidores do hospital e até deputados estaduais. A decisão foi da desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela deferiu em parte o recurso do governo estadual após o Ministério Público conseguir uma liminar que suspendiu o edital de contratação da organização social. Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar a continuidade da seleção pública até a fase anterior à celebração do contrato, determinou. No entanto, a decisão impede que o governo estadual contrate a OS nesse momento, haja visto que, diante da pandemia, isso acarretaria problemas no atendimento a pacientes. Então, a decisão apenas permite que o governo estadual mantenha em curso o processo licitatório de escolha da organização social, que poderá vir a administrar o Hospital Regional Braz Paulo. Eu estava ouvindo a entrevista e já tinha lido essa matéria mais cedo, e o que me assusta nesse processo como um todo é que não vejo melhoria. Eu não vejo um histórico onde uma OS seja bem sucedida. Eu não encontro um paralelo aonde essa arrogância e essa insistência do Estado, já que ele quer começar num hospital que não tem problema administrativo. O regional tem problema de atendimento por falta de espaço e muitas vezes não consegue contratar porque os valores a gente sabe o que é. Então, me parece uma inversão. Se essa terceirização acontecesse num hospital, por exemplo, de uma região aonde você tivesse má gestão, vários processos colocados, prova de fraude, eu poderia até entender, bom, eles vão resolver um problema porque ali não tem condições, o Estado perdeu. Mas não, nós já ouvimos da boca do próprio Estado, do próprio presidente da Rede FEMIG, se não me engano, parece que é o atual secretário, que o Hospital Regional Antônio Dias é um exemplo de gestão. O pessoal faz milagre ali, faz muito com pouco. Então, o que o pessoal quer, na verdade, e isso aí vai ser colocado na conta da reeleição, porque o Zema ele está em reeleição, parece que não, mas a eleição para ele já começou. Ele já começou a procurar outros partidos, ele já começou a conversar a questão de apoios, enfim, há toda uma questão que está acontecendo, e aliás, num outro programa eu falei sobre isso. Nenhum gesto, nem do Zema, nem dos seus secretários, eles não têm um objetivo que não seja também fechar aliança para as próximas eleições. E aí o que nós verificamos é que eles querem pegar o regional, colocar uma OS, os índices não vão piorar a princípio, porque eles vão continuar com a mesma estrutura e vão vender aquilo como um sucesso, tipo, revolucionamos a saúde em Minas Gerais. Votem Zema. Eu não tenho dúvida, pode guardar minhas palavras. Eu estava ouvindo a notícia e lendo há pouco essa situação e estava observando
por um lado, bastante interessante. A gente é tão inseguro em relação à qualidade do serviço público que qualquer mudança que seja colocada nessa situação especificamente, em que o regional ele é referência em saúde pública para o Sistema Único de Saúde, como o Braz bem colocou, gera uma insegurança gigante, porque a gente sabe que a maioria do serviço público não atende de forma adequada a nossa população. E é um contrassenso a gente imaginar que venha fazer essa alteração, essa mudança, exatamente naquilo que está dando certo. O Braz colocou bem um ponto: por que não escolher um hospital, uma unidade de saúde em que apresente problemas, em que tenha o que ser solucionado? Por que utilizar algo que já dá certo para ser o ponto de partida dessa mudança da administração regional? Eu, particularmente, entendo que talvez não seja o momento, talvez a gente surpreenda no futuro e seja bom, melhore atendimento, a gente até torce para que isso aconteça, mas nesse momento gera uma insegurança enorme por parte da população, por parte dos funcionários, porque o hospital regional é uma unidade de saúde eficiente no estado. Talvez a mudança fosse mais bem sucedida e interessante se feita naqueles locais em que não há uma administração eficiente, o que não é o caso do regional. Mas, de toda forma, vamos torcer, se não tiver solução e realmente for feita, para que isso traga bons frutos para a nossa cidade e para a saúde pública do nosso município. E tem um detalhe, doutor Douglas, que eu acho importante, é que isso está sendo feito ao arrepio dos conselhos de saúde, tanto municipais quanto estaduais. O próprio Ministério Público, não é sempre que eu concordo com o Ministério Público não, mas nesse caso eu tenho que entender que ele avaliou e fez da forma correta, e quando nós fazemos toda essa análise, onde uma boa parte, inclusive, da própria Assembleia não foi consultada, e quando foi, a coisa foi tocada, né, deixa passar a boiada, e aí nós ficamos, de repente, à deriva, numa situação que é grave, em meio a uma pandemia. Acho que a juíza, eu não culpo a juíza completamente, eu acho que a juíza observou o que ela tinha em mãos e deixou ali uma brecha importante. O Matheus foi cirúrgico quando ele diz assim, olha, a juíza, ela deixou ali um espaço para que as forças organizadas possam pressionar. E vou dizer mais, uma pressão importante chama 2022, porque a pandemia não vai acabar, infelizmente, daqui para ali. Nós sabemos que isso ainda tem a questão da vacinação, nós ainda temos a questão da própria reestruturação para quando a gente puder vacinar, não mais em pandemia, mas vacinar num processo contínuo, e os velhos hábitos, alguns inclusive, não desaparecer. E outra coisa, não vamos nos iludir, tem uma demanda reprimida gigantesca das áreas de saúde, de pessoas que ainda não têm coragem de se tratar, que não têm coragem de entrar num hospital para fazer uma consulta, e que quando a pandemia, se Deus quiser, ela der uma baixada nessa presença, as pessoas vão voltar. Quantas pessoas que estão com exames, aqueles de rotina, principalmente pessoas mais idosas, cirurgias eletivas, que a pessoa falou, não, essa pandemia deve durar uns 6 meses, vou fazer depois, aí agravou. Tem gente que está 1 ano e meio esperando, inclusive particular, Douglas, não é só uma questão assim sim. do público, não. Então, dito isso, pelo menos nós devemos nos manifestar. Quem tem a imprensa como possibilidade deve se manifestar, quem tem sua rede social deve se manifestar. Eu entendo que a Amapá, né, ela foi cooptada pelo Zema por uma questão que os prefeitos não vão brigar com o seu governador, porque eles têm medo de algum tipo de represália. O nosso foi eleito com o apoio do próprio Zema, né? Ele vem aqui frequentemente, né? Vem aqui comer o frango caipira, beber da nossa água, fazer as articulações políticas dele, ok. Só que tem lá o vídeo gravado, e para a gente entender o tanto que a palavra vale pouco, aonde ele diz, juntamente com o nosso prefeito, que ele não vai mexer aonde ele não vai fazer nenhum tipo de intervenção. E a gente percebe que ele é tão somente mais uma questão eleitoreira, e não tenha dúvida, são principalmente os mais carentes, os que mais precisam da saúde pública, que são prejudicados. Sem dúvida. E é exatamente como você colocou, a insatisfação toda é porque o hospital já é bom. Não há uma situação de uma necessidade clara de melhorias,
pelo menos se comparado ao padrão dos serviços públicos que são colocados à disposição da população hoje. Pode ser melhor? Sem dúvida. Não é colocar um ponto que não existam situações que possam ser melhoradas. Mas para os padrões que a gente está acostumado de serviço público, o Hospital Regional é referência e é muito bom. Todas as pessoas que eu conheço que já precisaram do atendimento regional saem de lá satisfeitas com a cordialidade, com a eficiência do tratamento. É realmente um hospital muito bom e a gente torce muito para que isso não prejudique a qualidade do serviço de saúde que é oferecida à população hoje pelo Hospital Regional Antônio Dias. Um outro assunto para a gente falar, obrigado pela participação, Brás Paulo e Dr. Douglas, é sobre uma piada que uma brincadeira que o Papa Francisco fez com um padre lá em Roma, né? O padre estava participando de uma audiência. O Papa Francisco brincou com esse padre quando ele disse: Papa, reze por nós brasileiros. E aí em latim o Papa disse: vocês não têm, os brasileiros não têm salvação, é muita cachaça e pouco coração. E aí isso circulou nas redes sociais e foi até um padre lá de Campina Grande, o padre brasileiro João Paulo Souto Vitor, de Campina Grande, que pediu ao Papa Francisco: Santo Padre, reze por nós brasileiros. E o Papa sorriu e fez a brincadeira: vocês não têm salvação, é muita cachaça e pouco oração. O vídeo teve ampla repercussão nas redes sociais e a brincadeira sobre os brasileiros foi alvo de muitos comentários nas páginas de notícias e perfis católicos. Nosso Santo Padre sabe das coisas, brincou o internauta. Outros rebateram as críticas em relação à piada. É óbvio que foi só um momento de descontração. Quem acompanha o Papa sabe que todos os dias ele ora e pede por todo o povo de Deus. Quantas vezes ele pediu oração para os brasileiros? Larguem de mimimi, desabafou uma mulher. Vale dizer que várias vezes Francisco disse que ama o Brasil. Brasil foi o país que ele visitou como Papa, foi o primeiro país que ele visitou como Papa, e para onde já manifestou interesse de retornar, e o país que ele já brincou, que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Doutor Douglas. Olha, na verdade, o que a gente observa que essa situação é o poder que um celular hoje em dia tem criado, né? Às vezes uma brincadeira à toa, que é feita de forma absolutamente espontânea, descontraída, se torna um bafafá a nível mundial. É o que aconteceu com essa situação. Pelo que a gente observou, o Papa fez uma brincadeira, essa brincadeira foi gravada e circulou o mundo inteiro e tem gerado uma repercussão gigantesca. É claro que se a gente observa ao pé da letra, gera um certo incômodo quando fala que aqui no Brasil tem muita cachaça e pouca oração. Eu acho que não é bem o caso. Né? Pode ser, mas o que a gente observa, por exemplo, a gente pega o exemplo da Jornada Mundial da Juventude que o Papa teve no Brasil, foi um evento extraordinário. Muito expressivo. Eu acho que talvez a gente dizer que o Brasil seja um país de pouca oração, eu acho que não é verdade, não. E cachaça, eu acho que realmente tem bastante. Mas o ponto que se coloca, eu acho que foi uma brincadeira inocente do Papa, eu acho que ele não tinha, em momento algum, interesse em denegrir a imagem do brasileiro, mas por ser dito pelo Papa, gerou essa repercussão toda. É o que a gente comenta algumas vezes em relação ao próprio presidente Bolsonaro. Às vezes ele faz um comentário na inocência, mas por ser quem ele é, qualquer comentário que for dito gera uma repercussão muito grande, gera críticas ou elogios numa proporção muito grande. E é o que aconteceu com essa fala do nosso Papa Francisco. Rapaz, eu acho um negócio assim tão... Eu acho feliz, eu acho bacana que o Papa tenha essa liberdade e ao mesmo tempo eu fico triste quando a repercussão é negativa. Porque vocês percebam, se tem uma cobrança exagerada da autoridade, quando ela é extremamente formal. Como o Papa Bento, que hoje é emérito, era extremamente formal, era chamado de Cardeal Panzer, né? Um homem das letras, talvez um dos maiores teólogos que o mundo já viu, e se cobrava dele mais espontaneidade, alegria e tal, pá. E aí você tem um Papa Francisco que tem um sangue latino, que era um homem que andava de metrô, que conheceu a pobreza de perto, que basicamente tem um pulmão só, e ele brinca porque tem um afeto muito grande com o Brasil. Aliás, o Papa Bergoglio, ele era muito próximo dos brasileiros.
participou ativamente da construção do documento de Aparecida, esteve em Aparecida. Isso foi ali um tanto quanto antes da sua eleição como Papa. Nos visitou na Jornada Mundial da Juventude, foi sua primeira visita apostólica, foi recebido ali de uma forma fantástica pelo povo brasileiro. Então, aquilo que eu entendo é justamente que nós temos diante de nós um Papa que nos conhece. Essa é a questão. Ele conhece o Brasil, ele conhece vários padres e bispos brasileiros, eles brincam entre si e não tem nada de errado nisso. Eu acho que as pessoas que fazem a crítica, elas devem conhecer pouco desse universo da própria igreja e não entendem que aqueles que estão no serviço, eles estão a serviço, mas eles não deixam de ser gente, de ser humano, de fazer uma brincadeira, até porque para ser Papa, eu acho que a pessoa tem que ter uma certa leveza para não ficar muito sisudo e duro com tudo. E o Francisco, né, ele tem essa característica. Ele é uma pessoa que tenta levar as coisas com uma certa leveza. E a parte que a matéria não conta é que, posterior ao que está gravado, ele realmente faz a oração pelo Brasil. Ele conversa de forma séria com os dois padres, são dois, e ele faz, se não, nós estamos rezando, tal, eu amo muito o Brasil. E aí, só que essa parte não está gravada, e também se tivesse, acho que faria pouco efeito, porque o pessoal quer viver de like, de lacração, e quer fazer com que, né, transformar aquilo que acontece em narrativa. Eu acho lamentável isso que nós estamos vivendo. Tudo tem que virar uma narrativa, tem que ser um Deus nos acuda, e eu me alegro em ter pelo menos um Papa que tem bom humor e que não fica tão pesaroso de todas as coisas, mesmo com um mundo tão duro. Sem dúvida, eu acho que o ponto interessante do Papa Francisco é que, ao ele se aproximar mais da condição humana, ele atrai mais pessoas, mais adeptos para a Igreja Católica. Eu acho que isso é um ponto extremamente relevante e importante para a Igreja Católica nesse momento. O ponto é que, por um longo tempo, as pessoas tratavam a figura do Papa como algo sobre-humano, né? Eu, propriamente, quando eu era criança, eu via a figura do Papa como algo completamente acima da condição humana. E isso, às vezes, distanciava muito, né, das pessoas. E hoje, quando a gente vê um Papa que se aproxima das pessoas, que faz brincadeira, isso tem um poder muito grande de atrair mais fiéis e tornar a oração um momento muito mais interessante do que propriamente seguir um rito tão formal como se imagina que é dentro do Vaticano. Muito bem, tem participação do ouvinte aqui conosco, pelo 3818-1798. Vamos ouvir as participações dos ouvintes a respeito dos temas que os senhores comentam. E aqui está a participação da Badia. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Oi, Badia. Deixa eu te falar a respeito do Papa Francisco. É bom a gente lembrar que o Papa é argentino, né? Acho que o Papa também tá com rivalidade com o Brasil, só pode ser, né? É que é a participação da Badia. Tem aqui o Zé Wilson. Ô, Matheus, eu acho também que o Papa falou brincando só, não é possível, não, um líder da Igreja Católica falar desse jeito, né? Você tá doido, velho. Que é o Zé Wilson tá falando. Depois você manda pra nós uma música aí pode ser Israel e Rodolfo, Batom de Cereja, muito boa. Chá comigo na hora. Pra todo mundo aí que tá ouvindo. Tem mais participação chegando aqui conosco no WhatsApp, é o Paulo. Fala, Paulo. Boa tarde. Pode ter muito, tô aqui na escuta aqui, pode ter muita cachaça do Brasil mesmo, mas junta padre, bispo, papa, seminarista, é tudo cachaceiro. Para com isso, gente. Tudo cachaceiro. É a opinião aqui do Paulo. Paulo foi direto e sincero, hein? Eita, tá aqui a Maria. Boa tarde, Matheus. Uai, Matheus, essa enquete do dia de hoje, o Papa tá falando, mas eu acho que Deus é só um só. A gente não tem religião nem católica, nem evangélica. Que seja qualquer religião, mas tem muita gente que faz oração, tem fé, mas tem uns que não tá querendo buscar a Deus, por isso que tá acontecendo o que tá acontecendo. Mas
Eu não sei não, porque eu não sei de nada, só Deus sabe todas as coisas, mas tá precisando muito mesmo de orar e pedir a Deus, que do jeito que ele vai as coisas, Matheus, sei não, os trem tá ficando só pior, só cada vez pior, as coisas caras, não tá tendo serviço, não tá, pai de família querendo trabalhar, não tá tendo serviço, realmente tem que pedir a Deus mesmo, dobrar o joelho e pedir a Deus, não, só pensar na hora das bagunças, de bebida, de tudo, as pessoas tá mais felizes, mas na hora que vem a consequência, aí o bicho pega, né? Que a alegria de Deus é para sempre e as coisas do mundo é de um dia por outro. Então eu sou a favor. Tchau, com Deus, viu? Bebida também não leva nada para frente. A gente tem que orar, né, Matheus? Pôr as coisas tudo na mão de Deus, que é só Ele que resolve. Ele comanda o mundo todo. E nós, qualquer probleminha nós tá reclamando, tá falando, então é só Deus. É só dobrar o joelho e pedir a Deus, só Ele que sabe todas as coisas, nós não sabemos de nada, nós não sabemos do dia de hoje nem da manhã, então é só Ele que nós entrega a nossa vida e a vida das pessoas, tudo na mão de Deus, como dos pastores, como dos padres, como do Papa, das pessoas todas, tem que pôr tudo na mão de Deus e Ele fará para nós o que é de bom e o que é de melhor para nós. Tchau, muito obrigado. Amém. Matheus, foi uma oração. a Maria dos a Maria dos Reis. A Maria dos Reis, tá aqui. Fala Parabéns, bem dita, né? Parabéns. Menos cachaça e mais oração. Tá aqui a Maria dos Reis participando. Vamos ouvir o Nelson. O nome de vocês que eu falo no ar. Por favor, passa aí pra mim. Vou passar na hora, 3818-1798. É o telefone, tanto o WhatsApp também que só fala no ar, viu? Eu tenho aqui a participação do Vinícius. Boa noite, Matheus, Dr. Douglas e Braz. Eu acho que o Papa não deveria ter falado isso. Nem todos os brasileiros são cachaceiros. Discordo completamente. Aqui é o Vinícius da Fazenda Santa Fé, participando conosco. Boa noite, Matheus e convidados. O Luiz Leite pode recriminar o Papa, não. O presidente do Brasil esculacha os brasileiros todos os dias e ninguém recrimina. Obrigado, é o Luiz Leite. O Adalto Garcia, boa noite, Matheus, e aos participantes do programa. O Papa fez uma brincadeira só porque não pega bem, brasileiro bebe muito, mas reza muito também, é o Adalto Garcia. O Lindomar tá lá desejando boa noite para todo mundo e bom trabalho. Eu tenho aqui a participação da Joana. Oi, Matheus, tudo bem? Na minha opinião, o Papa estava brincando. E ela pediu uma música com as irmãs Freitas, bebendo e chorando. Daqui a pouquinho. Bem pertinente. A Helena Pinheiro, boa noite. O Papa falou a pura verdade. A dona Maria de Lourdes. Boa noite, Matheus Alves. Meu nome é Maria de Lourdes. Matheus, sobre essa enquete aí, a gente fica assim, até sem resposta. Mas eu acho que ele falou assim, no repente dele, assim, acho que pensou e falou que eu acredito que não deve ser verdadeiro. Falou, tchau, um abraço, bom trabalho pra você. Ótimo, tem mais participação? Cadê o Ed? Fala, Ed. Ei, Mateuzinho. Essa enquete de hoje foi boa demais, né? Topzera mesmo, né? O Papa tá certinho, né, senhor? O Papa não mente, né? Ele é top mesmo. Francisco é 10, né? E o Brasil é tudo cachaceiro mesmo. Que não é cachaceiro é mentiroso. Ele só não gosta de droga. Droga nós não gosta não, mas cachaça. Papai. Ai. Esse aqui eu vou te contar. Pois é, rapaz. O Pedro Soares. Nada, hein, Douglas? Boa tarde, Matheus. Que é o Pedro Soares. Matheus, essa enquete de hoje é meio complicada, porque o Papa não vai falar isso sério. Porque ele reza pelo mundo todo, principalmente o Brasil, e vem rezando direto, né? Valeu, graças a Deus, em vez de assistir as missas direto e tudo, só ver ele com boas notícias para nós. Agora, esse foi um modo de brincadeira, mas é a realidade, né? Você vê que eles fecharam as igrejas, mas os botecos podem abrir, né? Então a coisa é complicada. Falou, Matheus, tchau, com Deus.
É o Pedro Soares participando aqui conosco, tem mais participação, o Enilson. Boa noite, Matheus Alves, Dr. Douglas e Bras Paulo. O Papa fez uma brincadeira, mas na verdade existe muita desonestidade, mentira e enganação entre muitos brasileiros. Veja o tanto de golpes que acontecem constantemente. Quanta maldade, a salvação ninguém ganha ela. A gente só perde ao passar o tempo. Às vezes ir à igreja todos os dias e não ser cristão, nada adiantará de verdade. Mas o perdão existe e piadinha bem-humorada descontrai nessa época difícil em que passamos. Deus nos proteja, Espírito Santo ilumine nossos caminhos e Jesus nos proteja. Está dizendo aqui o Enilson. O Cícero, Dr. Douglas e Bras Paulo, boa noite, Matheus. Meu nome é Cícero, o Papa tá zoando, pois o bom humor é marca registrada dele. Passa pra mim, cuidado com o Eduardo Costa, não se esqueça de pôr meu nome no sorteio. O nome tá no sorteio aqui, viu, meu amigo? Tem mais participação, o Zé Paulo, boa noite, Matheus. É claro que o Papa falou brincando, ele é o maior representante de Jesus Cristo aqui na Terra. Quero participar do sorteio dos R$200. E na linha comigo quem está? Alô, boa noite. Boa noite, Aparecida, Jardim Europa. Ô, Aparecida, tudo bem? Tudo, filho, com você. E aí, na opinião da senhora, sobre a fala do Papa Francisco, o que a senhora achou? Aí eu não achei certo não, Matheus, porque ele falou assim, que o Brasil está perdido, não tem salvação. As pessoas precisam mais de meditar na Bíblia, porque na Bíblia está escrito que a salvação é para todos aqueles que creem que o sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez foi para a nossa salvação. Se a gente crê que o sacrifício que Jesus Cristo fez, nós estamos salvos. Não há nada que possa comparar com o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez, não. Se na Bíblia está escrito que o sacrifício dele foi para a nossa salvação, quem é que vai impedir essa nossa salvação? Não é bebida, não é comida, não é nada que vai impedir a pessoa de ser salvo, não. Se ela crê que o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz para nos dar a salvação, ela está salva. Isso está na Bíblia, está na Escritura. Só as pessoas meditar bastante na palavra que vão entender. É isso, dona Aparecida. Obrigado pela participação da senhora, viu? Tá, fica com Deus. Amém. Com Deus também. Boa sorte no sorteio amanhã. A participação, por nada, tchau, tchau. A participação do ouvinte no 38181798, o Bras Paulo e o Dr. Douglas está na linda comigo. E tem mais participação chegando. Boa noite, meu amigo Matheus, Braz Paulo e o meu amigo Douglas. Aqui quem fala é o Antônio Lima Cordeiro, Popular Cueca, ouvinte aceso das melhores programações da Rádio Clube 98,3, né? Eu acho que o Papa aí, né, o Papa argentino aí, falou, foi brincando, né? Isso não tem nada a ver, o pessoal que pensa as coisas mal aí. Então ele é um dos maiores representantes da igreja, mas ele falou brincando. Ele também manguaça debaixo do pano, um vinhozinho. Minha Nossa Senhora da Badia. Ai, ai. Alô, boa noite. Eita. Boa noite. Com quem eu falo? Zé Geraldo. Ô, Zé Geraldo, e aí, a respeito dessa fala do Papa Francisco, o que o senhor achou? Eu vou te falar uma coisa, com sinceridade. Se o Brasil não tem salvação, imagina o país dele, que é a Argentina. Pois é, rapaz. Ei? É, situação danada, né? É, tá bom. Boa noite pra você. Ô, Zé Geraldo, me fala o final do seu telefone pra eu colocar aqui na lista do sorteio. 4998. 4998, tá anotado. Boa noite. Boa noite, bom. Valeu, tchau, tchau. 38181798 é o telefone da participação. O Jânio, vamos ouvir o Jânio. Boa tarde, Matheus Alves. Deixa eu te falar, quem fala aqui é o Jânio. O Papa foi muito infeliz nessa fala dele, certo? Foi uma brincadeira muito de mau gosto. Tem que saber muito bem o que vai falar, certo? E foi muito infeliz. Então acho que deveria primeiro respeitar os brasileiros, porque, que nem falou, muita cachaça e pouco coração. É claro, os botecos estavam abertos, as igrejas fechadas, né? Então os povos, para onde eles foram? Para os bares. E tem que respeitar o povo. Porque os povos, é o seguinte, cada um faz o que bem entender, né? Você está tomando uma cerveja, está tomando sua pinga, e não tem nada a ver com isso. E tem que respeitar o povo brasileiro, que brincadeira tem que saber, né? E tem brincadeiras que tem fundamento. Então cabe respeitar o povo brasileiro. E ele foi muito infeliz nessa fala dele. Achei ridículo.
Opiniões, né? Tá aqui a Eni participando. Boa noite, Matheus, Dr. Douglas e Brás Paulo. O Papa falou isso só pra descontrair um pouco, pra mudar a energia que tá pesada. Manda a música pra nós, Bijuteria do Bruno Marrone, daqui a pouquinho. Boa noite, Matheus. Uai, ele não podia ter falado assim, não. Os brasileiros já entram desanimados de ser brasileiro e ainda fala assim, que isso? É a Valéria aqui participando conosco. Lembrando que foi uma brincadeira, um momento de descontração do Papa Francisco com um padre da Paraíba que estava lá em uma audiência com o Papa Francisco. Tem mais participação aqui, o Fábio do Carmo participando conosco também. Estamos ao vivo pelo Facebook. E a respeito desse assunto, Brás Paulo, Dr. Douglas, tem mais algum comentário? À vontade. O Papa tava com inveja que a gente tem mais título no futebol que os argentinos. Oh, meu Deus! Ai. O Douglas abriu mais uma polêmica. Vamos colocar lenha nessa fogueira. Essa aí. Já abriu a polêmica. Abriu mesmo, rapaz. O negócio agora apertou. Tem um outro assunto pra gente comentar também. É a respeito de uma tartaruga, rapaz. Ela tava desaparecida há 100 anos e foi encontrada nas ilhas em Galápagos. E o Brás, você mandou aqui, se sobrar tempo, mas você não mandou nada. Não chegou, não? Não. O Equador confirmou nessa terça-feira que uma tartaruga gigante encontrada em 2019 nas Ilhas Galápagos é uma espécie considerada extinta há 100 anos. Agora o Parque Nacional de Galápagos está preparando uma expedição para procurar mais tartarugas gigantes na tentativa de salvar a espécie. A tartaruga foi encontrada na Ilha Fernandina, uma das mais jovens e intocadas do arquipélago, durante uma expedição conjunta entre o Parque Nacional de Galápagos e a Galápagos Conservancy. Cientistas da Universidade de Yale identificaram a espécie como a espécie de uma tartaruga grande. O nome científico dela é um pouco complicado. Considerada extinta há mais de um século, a Universidade de Yale revelou que os resultados dos estudos genéticos e a respectiva comparação de DNA, feita com uma espécie extraída em 1906, disse o Parque dos Galápagos em um comunicado. Isso coloca em xeque as decisões científicas que geram muita especulação na mídia quando é anunciada a extinção de alguma espécie de animal, ou não? Isso mostra que o planeta está se regenerando, Dr. Douglas e Brás Paulo. Eu acho que quando o homem acha que sabe, não sabe de nada, né? Porque dada como extinta há mais de 100 anos e de repente a tartaruga está lá, vivendo de boa, na ilha, na maior tranquilidade. Esse intuito que o ser humano tem de saber de tudo e de controlar tudo, a gente, diante dessa situação, a gente só comprova que, na verdade, só há um interesse. No fundo, a gente não controla absolutamente nada. O mundo está aí, a natureza está seguindo, e quem controla é um ser superior que está além da gente. Esse controle que a gente acha que tem, ele é muito pequeno diante do mundo e do universo. Verdade. E tem uma coisa que eu acho interessante, antes de falar da nossa querida tartaruga, né? É a questão da referência das Ilhas Galápagos, que na verdade Galápagos é um arquipélago. Ele tem um papel fundamental de um cara chamado Charles Darwin. Quando ele era novinho, ele passou naquele arquipélago, ficou ali quase um mês fazendo estudos, e quando ele fala da questão da seleção natural, Galápagos foi fundamental para que ele começasse a ter esse entendimento. Tem gente que concorda, tem gente que não, mas eu não vou entrar nesse mérito. E Galápagos, ela tem uma fauna que é muito própria, que é muito rica e que só existe lá, né? Justamente porque isso também comprova a questão de quando os continentes basicamente eram um só, o bendito do Pangeia, né? Eu brinco com os meus alunos, quando você tiver uma menina, viu, Douglas, põe o nome dela de Pangeia, vai ser um nome bonito. O que é isso? Vai ser maravilhoso. Fala, Pangeia, vem aqui no colo do papai, que beleza, né? Mas brincadeira à parte, até convido os nossos ouvintes, aliás, a ler um pouco sobre Galápagos, ver um vídeo. São imagens bonitas, são animais exóticos, e quando o Dr. Douglas fala dessa questão da extinção ou não de animais, o que eu posso fazer para conscientizar a questão do meio ambiente, eu faço. Mas eu tenho um pensamento que vai muito na linha do que o Dr. Douglas fala, que é o seguinte: está muito para além do que nós imaginamos.
E uma questão que é biológica, Matheus, é que, por mais que a gente faça, não somos, não é o planeta que precisa de nós, somos nós que precisamos do planeta. O planeta existia muito antes, bilhões de anos antes da chegada do ser humano, e é muito provável que mesmo que o ser humano consiga destruir tudo que está aí, o planeta se regenera porque a obra de Deus não para. Ela está sempre num processo, ela está sempre numa dinâmica. Então, assim, eu acho bacana, auspicioso, saber que uma espécie considerada extinta, né, foi encontrada, mas ao mesmo tempo eu fico sempre olhando isso como um sinal de que tem esperança, de que tem jeito, e eu espero que a gente não tenha que aguardar uma espécie de arca de Noé para essa humanidade. Eu espero que é exemplo dos povos do passado, né, que tantas vezes tiveram oportunidade e foram perdendo, que a gente não perca essa oportunidade, que a gente consiga cuidar bem desse jardim que Deus deixou para nós, que é tão bonito, que é tão bacana e que nos fornece toda a vida que é possível. Amém. Responsabilidade ambiental. Tem um último assunto para a gente poder comentar também, é uma matéria do portal Tempo. Fila de leitos de UTI para Covid-19 em Minas Gerais tem alta de 29% em uma semana. Afrouxou as rédeas, a boiada passou e agora a Covid chegou. Uma força-tarefa da Secretaria de Estado de Saúde está em Passos, na região sul de Minas Gerais, para adotar medidas emergenciais por causa do aumento de internações de pacientes com Covid-19 e a indisponibilidade de leitos. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, Fábio Bacarete, secretário de Estado de Saúde, afirmou que trata-se de uma das 3 regiões com cenário mais preocupante no momento. Teve nos últimos dias aumento importante de pessoas esperando leito de terapia intensiva, afirmou o secretário em referência ao sul de Minas. As outras 2 macro-regiões que mais preocupam no momento são a Oeste e a Triângulo Sul. Lembrando que Patos está inserida na micro-região, na macro-região noroeste, né? A primeira, a Oeste, por causa do aumento da fila de UTI, e a Triângulo Sul, por causa da alta nos casos de infectados pelo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 subiu cerca de 78% da semana passada para 80,9% nessa quinta-feira. Num movimento semelhante, a fila de leitos de UTI subiu de 208 para 269. Alta de 29,3% em uma semana. Entre as medidas adotadas pelo governo de Minas para aliviar o sistema da região sul está a transferência de pacientes para outras cidades. Bacarete afirma que já foram feitas transferências de pessoas internadas do sul de Minas para a macro-região de Juiz de Fora e da Oeste para o Vale do Aço. Nesta semana, a força-tarefa está na região sul, em Passos, para observar de perto a situação e tomar as medidas como transferência de pacientes, afirma o secretário de Saúde de Minas Gerais, acrescentando que também estão atuando para a abertura de novos leitos. Situação se delicando e as pessoas ficando ainda mais receosas com a Covid-19, vacinação avançando a passos de tartaruga gigante. Complicada essa situação. Difícil, porque o que nós vemos, né, Douglas, é que realmente há uma parcela da população que acha que as coisas, tá tudo bem. Gente, não tá. Eu abro as minhas redes sociais, eu não sei o que tá acontecendo, é só luto, óbito, luto, óbito, luto, óbito. Obviamente não é tudo Covid, mas boa parte ainda é Covid. E pessoas jovens. Eu tava lendo agora de manhã, porque assim, o Emílio, ele tem uma fala que é assim, o vírus é malaco. O que acontece? Aquele grupo das pessoas mais idosas, graças a Deus, elas foram vacinadas e elas estão mais protegidas e, graças a Deus, o número de pessoas idosas que estão indo a óbito pelo Covid reduziu bastante. Agora, não sei por que razão, aumentou nos mais jovens. Ou seja, é como se ele tivesse sempre um passo à frente. Bom, já que eu não posso atuar nesse grupo que agora está vacinado, eu vou descer um degrau. E vai descendo o degrau. Então, assim, é terrível essa realidade. Eu escrevi hoje sobre isso, ontem, na verdade. Falei, gente, eu não sou alarmista, mas eu sou muito realista das coisas. Se você não precisa ter o que fazer na rua, ou se você tem que ir para o seu trabalho, faça da sua parte, como se você estivesse no início da pandemia. Sabe? Não esquece a máscara, usa o álcool gel.
não compartilha alimento, não compartilha copo, se puder, evite pegar na mão, porque assim, parece que a gente é um cara chato, mas gente, dói demais. Eu vi os meninos hoje enterrando uma mãe jovem, uma mãe que tinha a vida inteira pela frente, né? A Tamires, uma pessoa fantástica, Covid também, e outras pessoas queridas que a gente não precisa nominar aqui. Então, se tem alguém nos ouvindo, né? Talvez você está até no bar nos ouvindo, está nos ouvindo aí no seu lazer, não importa onde você esteja, mas lembre-se, talvez você não tenha o vírus, talvez você não tenha absolutamente nenhum tipo de comorbidade, talvez você esteja bem, mas você pode levar para alguém que não esteja. Então, se você talvez até já teve a doença, acha que está imunizado, mas ainda pode ser uma via de transporte. Então, faça o seu melhor para depois não chorar aí próximo de alguém que você ama. Para mim, a fala eu acho que é muito mais nessa linha do que falar qualquer coisa de governo, até porque eu acho que os governos não vão conseguir fazer mais nada, Douglas. Está muito mais na nossa mão individualmente, viu, Matheus, do que achar que o governo vai fechar comércio de novo. O governo não tem coragem de retroceder nessas questões que ele ampliou. São Paulo que é São Paulo, olha o que aconteceu. O pessoal já estava para uma abertura quase que total, recuaram um pouco, mas não recuaram totalmente. O clima e o ambiente mudou. E aqueles que estão na política, eles só estão enxergando uma coisa, 2022 e eleição. E se aquilo que eles acham que é impopular, eles não vão fazer. Um ponto que é interessante é que a gente tem avançado, nós temos aí uma campanha de vacinação que, apesar de lenta, tem dado seguimento, e eu acho que é importante sim conscientizar. A pandemia não acabou, nós precisamos tomar os cuidados necessários para passar por esse momento. Em pouco tempo, a gente acredita que toda a população estará imunizada com a vacina, e essa situação passará com certeza absoluta. Eu acho que é realmente muito importante essa conscientização. A pandemia não acabou e precisa muito da gente, dos nossos cuidados, para evitar mais mortes das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e realmente preservar a vida das pessoas. É realmente tomar muito cuidado, seja usando máscara, evitando aglomerações e situações que possam haver maior propagação desse vírus maldito. É isso, obrigado, Dr. Douglas e Brás Paulo, por sua participação, e até a próxima quinta-feira. Eu que agradeço, Matheus, Brás, um abraço. Valeu, Douglas, grande abraço. Tchau. Antes de deixar os senhores irem embora, Patos de Minas fez 24 anos na segunda-feira. O que mais... Não, menino. 24 anos. 24 anos, menino. No dia 24 de maio. Ai, minha Nossa Senhora da Badia. No dia 24 de maio fez 129 anos. E o que mais os senhores sentem falta em Patos de Minas? Eita, é uma pergunta difícil. Na verdade, eu gosto muito de viver e aproveitar o presente. Eu acho a nossa cidade maravilhosa. Eu gosto muito daqui, não tenho vontade nenhuma de mudar. Eu gosto das pessoas que moram aqui. O clima é muito agradável, hospitaleiro. Nossa cidade é maravilhosa. E sentir falta de algo do passado? Não sei dizer, não. Não sei um ponto específico que me leva a saudosismo. Eu realmente gosto muito da nossa cidade. Brás, ajuda aí, o que você sente falta? Ô, Matheus, não sei se a palavra é falta, né? Eu falo que a memória afetiva da gente, ela é muito forte. Então eu vou citar aqui algumas coisas que me trazem umas recordações bacanas. Então não vou dizer que, eu queria que isso voltasse. Não, mas são recordações bacanas. Eu me lembro de pegar o ônibus na antiga rodoviária com a minha mãe e meu pai, ali onde é a praça hoje, vamos dizer, né, nossa rodoviária de ônibus urbano. Antigamente era a rodoviária de Patos de Minas. Então eu tenho uma lembrança boa daquilo ali. Eu tenho saudades da praça dos boiadeiros, quando ainda tinha um negócio que chamava lá Bionicão, um trailer. Acho bacana demais aquela imagem. Lá tinha uns brinquedos. E acho que essa Praça Nova é horrível, né? Eu acho que não tem ninguém que gosta dessa Praça Nova ali, a Praça dos Boiadeiros. Ela ficou aquele negócio escorrido. Na época até foi o vereador Lindomar que conseguiu o recurso. Enfiaram mais quase 500 mil reais para fazer uma praça ficar pior do que ela estava antes. Então realmente não entendo.
E morro de saudade do Cine Riviera, rapaz. Como eu tenho saudade do Cine Riviera. Eu era apaixonado com aquele cinema. Eu me formei lá no ensino médio quando eu fiz o Polivalente. E até hoje, quando eu escuto aquela musiquinha do teclado do Jean-Michel Jarre, quando começa, quando ela toca, eu me lembro de qualquer filme, né? Mesmo que não prestava, a gente achava bom de ir no cinema. Ou porque tava com os amigos, ou porque tava com a namorada, então, e tinha lá aquele senhorzinho da lanterninha lá, se a gente estivesse gritando, ou estivesse namorando, e ficava fiscalizando a gente. Então são boas memórias que eu tenho de Patos, e acho que quem está no momento presente, Douglas, daqui a alguns anos também terá as suas memórias. Você é muito jovem, pouco mais de 18 anos, então suas memórias são muito recentes, mas quando você tiver mais idoso, você vai ficar um pouco mais sentimental, como o Braz. A gente tem que desejar muito sucesso e sorte para nossa cidade, para o nosso povo, que ela se torne cada vez melhor, mais amável e acolhedora com todas as pessoas que aqui chegarem. Parabéns, Patos! Parabéns, Patos! É isso, valeu aos senhores e até a próxima quinta-feira. Rápido intervalo e eu volto na sequência. Aqui tem informação. 98. Promoção Vem que tem desconto.